triste, ansioso, angustiado, com medo. Mas você sabe identificar quando esses sentimentos, que são normais na nossa vida, se tornam uma doença? Para tirar essa dúvida, a doutora Raquel Martins, psiquiatra, está aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Bem-vinda, doutora Raquel. Obrigada. Bem, eu acho que a loucura faz parte de um imaginário popular e tem muitos mitos que envolvem a saúde mental. Por isso, a gente resolveu ir até as ruas para ver o que o pessoal está pensando. Dá só uma olhada. Depressão pode passar dos pais para os filhos? Raquel. A depressão ela tem essa característica genética, não é o único fator, mas se um dos pais, por exemplo, tiver depressão, a chance pode aumentar até 10 vezes mais no filho de pais com depressão. E à medida que o parentesco vai se afastando, parente de segundo grau, essa chance diminui. E com que idade pode aparecer a doença? Ela pode aparecer até na infância, mas é mais comum entre os 20 e 50 anos de idade, com a média de 40 anos de idade. Mas pessoas que não têm pais com depressão também podem desenvolver a doença? Podem. Tem pessoas que não têm história familiar de depressão e desenvolvem a doença. Maravilha. Vamos assistir, então, a próxima pergunta. Quem vai ao psiquiatra e toma remédio é louco? Essa é uma boa pergunta. Então, existe um preconceito com quem vai ao psiquiatra e toma remédio. Não necessariamente a pessoa tem uma alteração tão grave que possa ser dita como louca, né? Que é até um termo muito popular. A pessoa que vai ao psiquiatra, ela está se tratando, ela tem uma chance de ter uma vida normal, com tratamento adequado. Então, é importante que vença esse preconceito. Mas como é que a pessoa vai saber que ela deve ir ao psiquiatra? Qualquer alteração que prejudique o funcionamento normal da vida dela, as relações familiares, relações no trabalho, a produção dela no trabalho, são indícios que alguma coisa está errada com essa pessoa e ela precisa procurar um especialista. Quando a gente perde um ente querido, fica acamado em casa, essa pessoa tem que procurar um psiquiatra? É natural, é o luto. Isso é uma reação, inclusive, normal, a pessoa sentir a tristeza. Só que se ela permanece ou se ela é muito intensa, no caso, tem pessoas que pensam até em suicídio, aí já é patológico. Então, a gente tem que levar em consideração o tempo que isso está durando e a intensidade, qual o comprometimento da vida da pessoa. Vamos ver mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se o álcool e as drogas podem causar problemas ou doenças mentais? Importantíssimo. Podem. Tanto o álcool quanto as drogas, eles podem tanto desencadear doenças mentais, como eles podem agravar e como podem prejudicar o tratamento que já esteja acontecendo de um paciente. E o que acontece muito também é que pessoas, por exemplo, deprimidas, podem usar a droga como uma forma de aliviar os sintomas. O uso da cocaína, por exemplo, é comum com pessoas deprimidas. Pessoas muito ansiosas podem usar também maconha para acalmar, que funciona como uma forma de automedicação. Então, é importante identificar isso, porque realmente pode agravar e pode desencadear doenças que a pessoa tem uma suscetibilidade maior de ter. Então, vamos ver mais uma pergunta. Eu gostaria de saber o que é ser normal. Agora, tem uma diferença entre ser normal e ser normal para a sociedade, né? As pessoas orientais, né, os orientais, eles têm uma normalidade, são pessoas mais introspectivas e as pessoas ocidentais são mais expansivas. Então, assim, o normal para o ocidental é uma coisa, o normal para o oriental é outra coisa. Então, depende de todo o contexto psicossocial da pessoa. Então, ser normal é ter a realização das funções mentais adequadamente, que são comportamento, raciocínio, que vai gerar relações satisfatórias profissionalmente, com os familiares, sociais, e se adaptar a mudanças e desafios da vida. Seria isso a normalidade. Raquel, a gente também tem algumas perguntas. O que são doenças mentais? As doenças mentais são caracterizadas pelas alterações das funções mentais normais. Então, seria alteração do raciocínio, do comportamento, do humor, da memória. E quais são as principais e como você faz o diagnóstico? Bom, existem as psicoses, que são os transtornos psicóticos, o principal é a esquizofrenia. Existem os transtornos alimentares, a bulimia, a anorexia. Existem as demências, que é mais conhecida a demência de Alzheimer. Transtornos de ansiedade, que tem a síndrome do pânico. Existe também transtornos de personalidade. O diagnóstico nós fazemos de acordo com os sintomas do paciente, a história do paciente. Por exemplo, na depressão, nós temos os principais sintomas, que são sentimentos de tristeza, na maior parte do tempo. Ela pode ter insônia, também pode ter aumento do sono, pode ter diminuição do apetite com perda de peso, pode também, em ocasiões menos comuns, aumento do peso, perda de concentração, falta de interesse por atividades prazerosas. Pode também existir a ideação suicida, aquela pessoa fica com um pensamento de morte
E outra coisa importante, acontece o sentimento de culpa. A pessoa se sente culpada pelo que está acontecendo na vida dela, isso também pode acontecer. Agora, Raquel, você falou um monte de sintoma aqui. Quantos que você tem que ter para determinar que está com depressão? Então, pela Organização Mundial de Saúde, a gente determina que tem que ter pelo menos 5 desses sintomas, sendo que 2 deles necessariamente tem que ser o humor deprimido a maior parte do tempo, pelo menos 2 semanas, e a perda de prazer nas situações que antes eram prazerosas. E por que as mulheres sofrem mais com depressão? Porque elas são mais sujeitas a determinadas situações como estupro, violência doméstica, também tem as mulheres que têm a dupla jornada de trabalho, tem a gestação que muitas vezes pode funcionar como um estressor, tem mulheres que são dependentes do marido financeiramente. Então, esses fatores acabam contribuindo como um fator estressor na vida da mulher, que pode ser explicação para ela ter mais chances de depressão do que o homem. É possível prevenir depressão? É difícil dizer prevenção. A pessoa que nunca teve uma depressão, a gente não tem como dizer assim, vamos prevenir, porque algumas vezes acontecem fatores estressantes que estão além do controle da pessoa. Mas o que é importante é se a pessoa tem esses sintomas e ela trata adequadamente, o tratamento vai fazer com que ela tenha uma prevenção de uma recaída da depressão. Então, o tratamento adequado pelo tempo adequado previne a depressão. Olha, Raquel, muito obrigado por você ter vindo. Você tirou todas as nossas dúvidas. Foi muito bom. Muito obrigado, doutora Obrigada Raquel. a vocês, foi um prazer.